Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Eu sou Hylock, ela é a Letícia e hoje estamos iniciando o Casal NDR. Para você que não conhece, essa é a Letícia, minha esposa, vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 25 anos e nós estamos casados aí 4 anos e alguns meses. Em outubro deste ano, a gente completa 5 anos de casados. 5 aninhos de casado, e é bom deixar bem claro que o nerd da relação aqui sou eu, ela não é nerd. Mas a gente trouxe esse quadro aqui para vocês, iniciando hoje o primeiro vídeo do casal NDR. NDR vem de Nerd do Reino. A gente vai trazer algumas dicas, algumas outras conversas aqui para vocês, um conteúdo diversificado que com certeza vai agregar muito na sua vida, beleza? E no vídeo de hoje, o primeiro vídeo, nós vamos falar como nós vencemos a nossa maior crise no casamento. Preparados? Então, vamos lá. Mas antes, eu só quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu curtir e também espalhe essa mensagem porque você vai ajudar e muito o canal, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, hoje nós queremos falar sobre a crise que nós passamos. Nós sabemos que o casamento tem diversas crises e a graça do casamento é superar cada uma dessas crises, mas hoje nós queremos falar sobre uma crise bem específica que nós passamos. Se você assistiu o documentário, você já tem uma noção, que é a crise de quando o Alexandre teve depressão, ideias suicidas, se afastou da igreja e acabou perdendo a fé. E no meio disso tudo, eu estava me formando na faculdade de psicologia e virei pastora. Como que a gente lidou com esses momentos tão opostos da nossa vida? Se você quiser conhecer a fundo essa crise que a Letícia está citando aqui para vocês, tem um card aqui em cima que mostra os documentários, a trilogia de documentários, onde eu conto o meu testemunho de vida em como eu enfrentei a morte face a face e fui resgatado por Deus. E nesse meio tempo, teve o casamento e teve essa crise também. Mas hoje vamos contar como superamos essa crise. Lembrando que nós não somos profissionais do assunto. Não. Apesar de eu ser psicóloga, não é a minha área, nem a psicologia de casal, nem a psicologia familiar. Aqui nós vamos apenas compartilhar as nossas experiências e em como nós conseguimos superar essas fases. Isso mesmo, então vamos lá. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto, como nós superamos a crise. Vocês já ouviram falar que crise foi essa? E eu queria falar com vocês agora o que passou pela minha mente no momento da crise. Agora eu já quero quebrar toda a hipocrisia. Se você me vê como uma pessoa perfeita, se você acha que nós somos perfeitos, eu quero que você acabe com esse ideal, com as suas ideias, porque não. Né? Durante toda essa crise passou coisas que eu não me orgulho, mas que passaram pela minha mente, porque nós somos humanos e o ser humano, por instinto, ele quer fugir do perigo, ele quer fugir da situação, né? Ele não quer enfrentar. Então, sim, durante toda essa crise que durou de 2 anos e meio a 3 anos, foi uma crise muito longa, foi uma crise difícil de passar, difícil de vencer, mas nós vencemos. Passou sim a questão do divórcio pela minha mente. Existiam dias que eu estava extremamente cansada, esgotada, sem esperança, sem fé. Sim, existiam dias que eu não tinha fé, que eu não tinha vontade de lutar pelo meu casamento, não tinha vontade de amar ele naquele dia. E nesses dias acabava vindo na minha mente a questão do divórcio. Mas nós temos um combinado, nós somos cristãos e sabemos que o casamento é algo sagrado. Então nós temos um combinado de nunca verbalizar essa ideia. Por mais que ela passe na nossa mente, ela é proibida. A gente nunca vai sugerir isso um para o outro. Jamais. Esse é um combinado e já é uma forma, né? De superar a crise. Com certeza. Já tô dando spoiler. É a primeira forma já. Já tô dando spoiler já. Então, por mais que passava pela minha mente, eu procurava ao máximo não focar nisso, porque eu sabia que eu não iria verbalizar e que essa não era uma opção naquele momento. Outra coisa que passava pela minha mente é que talvez o milagre fosse eu. Por quê? Porque eu sempre tinha a seguinte ideia: ou o milagre ia ser ele, Deus ia transformar a vida dele e hoje a gente ia poder usar esse testemunho para ajudar outras pessoas, ou o milagre ia ser eu.
Deus ia ter que me sustentar e me dar força para viver a vida lutando por Ele, continuando amando Ele, independente das escolhas que Ele fizesse. E por muito tempo, por algumas vezes durante esse tempo, passou pela minha mente que talvez Ele não fosse ser transformado e que talvez eu tivesse que me conformar com a ideia. Né? Mas ainda bem que Deus, ele é muito bom. Deus foi além das minhas expectativas e hoje a gente está aqui podendo compartilhar isso com você, tá? Mas no meio disso tudo, eu também passou pela minha mente também muitos pensamentos bons e foram neles que eu me apeguei. O primeiro de todos é que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então todas as vezes que o desespero tomava conta de mim, eu tinha a certeza de que Deus não nos uniu como pessoas, não porque eu sou linda e maravilhosa e porque Ele é lindo e maravilhoso, mas porque existia um propósito por isso. E se era o propósito de Deus nós passarmos por isso, amém. Nós vamos passar e nós vamos vencer. Outra coisa que sempre passava pela minha mente, que eu me apegava muito, são as promessas de Deus para nós. Eu tenho promessas muito específicas para a minha vida. O Alexandre tem promessas muito específicas para a vida dele. E nós temos promessas para nós dois como casal. Então eu me apegava nisso, né? Então eu tentava não alimentar aqueles pensamentos que não ia me levar a lugar nenhum. E procurava alimentar esses pensamentos que me dava força, ânimo e fé para lutar. Então, a minha mente ficava bem dividida entre altos e baixos. Bom, durante esses 3 anos aí que se passaram, eu tive que encontrar algumas estratégias para poder superar, para poder alimentar minha fé e me dar um novo ânimo. A primeira estratégia de todas foi encontrar alguém de confiança que eu pudesse ser verdadeira, né? Eu tenho o privilégio de ter a minha mãe como a minha amiga, minha pastora e minha discipuladora. Então eu podia ir até ela. Eu sei que esse não é um privilégio de todos, né? Mas encontre alguém que você confie, mas essa pessoa tem que ser mais madura que você espiritualmente para te falar a verdade. E essa pessoa tem que ter vencido o que você está enfrentando. Sim. Então, se você tem uma crise no casamento, procure alguém que já é casado para poder te ajudar, para poder te dar um conselho válido, né? Um conselho de própria experiência, né? Isso. Então, você precisa encontrar essa pessoa para que você seja verdadeira. Tá? Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu encontrei alguém que me fortalecia em fé e que me ajudava aí em todo esse processo. Lembrando que a minha mãe, apesar de ser minha mãe, eu admiro muito ela porque ela foi totalmente neutra. Sim. Qualquer outra mãe, existiam dias que eu chegava em casa cansada, na casa dela, cansada, chorando, porque eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. E qualquer outra mãe falaria: filha, arruma suas malas e volta pra cá. Ela não. Ela falava: filha, você fez uma escolha e você tem que lutar por ele até o fim. Então é esse tipo de pessoa que você tem que encontrar. Claro que lembrando que no nosso caso não existia relacionamento abusivo, não existia violência verbal, violência doméstica, nunca houve nada disso. Por isso essa questão dela insistir tanto que eu lutasse pela vida dele. Outra coisa foi alimentar a minha fé. Eu precisei estar muito forte espiritualmente falando. Nós sabemos que o homem é o sacerdote do lar e naquele momento eu estava sem essa cobertura. Então eu era a responsável pela vida espiritual do lar. Então eu tive que investir mais tempo em oração, mais tempo em jejum. Eu jejuava muito pela vida do Alexandre, lia muito, isso me ajudou muito. Procure livros que fale sobre o casamento, que fale sobre como vencer crises, as estações do casamento, livros que te dê dicas, que te dê ferramentas, que venha com testemunhos para alimentar a sua fé de que se muitos outros casais venceram, você também é capaz de vencer. Então isso me ajudou muito. Então, recapitulando até agora, encontrei alguém que me ajudasse, que me fortalecesse. Eu alimentei a minha fé através de oração e jejum. Eu procurei ferramentas, livros, pregações. Mulher, eu quero falar com você agora.
assista Helena Tanuri. Pastora Helena Tanuri, as pregações dela me ajudou muito nesse momento de posicionamento, um posicionamento correto, porque muitas vezes a gente quer cobrar do marido, a gente quer falar demais, a gente quer jogar todas as nossas expectativas, e as pregações dela vêm para nos confrontar e nos ensinar como ser uma mulher sábia dentro do nosso lar, né? E por fim, todas as vezes eu tentava buscar no Alexandre, ver nele aquele homem pelo qual eu me decidi casar. O Alexandre se transformou muito. O Alexandre é o que vocês veem aqui, ele é alto astral, ele é piadista, ele é uma pessoa muito legal. Apesar de chato, ele é legal, mas ele ficou irreconhecível, se tornou uma pessoa negativa, se tornou uma pessoa muito fechada. Nem eu, que vivia na mesma casa que ele, conseguia ter acesso aos sentimentos e emoções dele, mas eu procurava sempre tentar enxergar aquele homem pelo que eu me apaixonei. Então, sempre que você pensar em divórcio, pense o porquê você casou com essa pessoa, o que te encantou nela, né? Por que você decidiu passar o resto da sua vida com ela? E era o que eu me esforçava. Às vezes eu pegava as cartas que a gente escreveu um pro outro, eu relia e eu tentava buscar isso dentro de mim. Não, eu escolhi casar com ele por causa dessa pessoa que ele é. E eu tinha, né, como eu tava com a minha fé fortalecida, eu tinha fé de que era só uma fase que ia passar e que o meu Alexandre ia voltar, e voltou. Então essas foram as principais. Existem várias outras que o vídeo vai ficar extenso, mas essas foram as principais. Encontrar alguém, alimentar minha fé, buscar ferramentas e sempre me lembrar de quem o Alexandre é e por que eu me apaixonei por ele. E foi assim que eu consegui, né, passar por esses 3 anos e finalmente encontrar minha luz no fim do túnel. Bom, como vocês puderam ver, a minha esposa, ela é muito comunicativa, graças a Deus por isso. Então vocês puderam ter várias dicas do ponto de vista dela, que estava sofrendo junto comigo a crise no nosso casamento. Eu que estava passando pela crise, mas ela sofreu junto e superou tudo isso. E agora eu vou dar o meu ponto de vista em relação a essa crise, os pensamentos que se passavam em minha mente e como eu consegui superar, encontrar formas de superar essa crise. O meu ponto de vista a respeito da crise eu primeiramente me senti muito mal, muito culpado, porque eu estava trazendo negatividade para o lar e o pessimismo também. E isso me afetava bastante, porque eu via que todo o meu pessimismo, minha negatividade, isso afetava e refletia em casa e acabava alterando o humor que estava no nosso lar. Então eu me senti muito culpado. Essa foi a primeira visão que eu tive da crise. A segunda visão é de que jamais isso ia ser superado, que isso foi uma chave que mudou na minha vida e que para sempre eu ia ser daquele jeito, negativo, triste, isolado, fechado, e perdendo cada vez mais a minha fé, sendo um apóstata. E um outro ponto de vista que eu tinha a respeito da crise é de que o errado era eu, isso a gente não tem dúvida, mas de que ela não me merecia, porque eu era uma pessoa ruim, eu estava sendo um marido ruim. E como ela disse, a gente tem o trato de não verbalizar a respeito do divórcio, mas por várias vezes eu pensei em até tirar minha vida para que ela ficasse livre para procurar uma outra pessoa. Olha só que absurdo. E isso ele teve a coragem de verbalizar. Eu acabei verbalizando, gente, foi mal. Quebrei o trato. E o que se passou pela minha mente durante a crise? Bom, durante a crise, durante esses mais de 3 anos aí, 3 anos e vários meses, passou pela minha mente que isso jamais ia ser superado. Passou pela minha mente que para sempre ia ser desse jeito, que eu mudei, de que nunca mais ia voltar a ser do jeito que a gente sonhou o nosso casamento. Mas graças a Deus, isso não foi uma realidade na nossa vida, né? Graças à sabedoria e à grande fé da minha querida esposa, do amor imenso que ela teve por mim, que ela ainda tem, ela continuou lutando pelo nosso casamento e eu via o esforço dela lutando a cada dia, nos jejuns malucos que ela fazia,
nas orações de madrugada, nas vigílias, ela sempre lendo livros, assistindo pregações, ouvindo louvores, sempre se aconselhando com pessoas mais sábias, mais maduras, principalmente com a minha sogra, a mãe dela, a nossa pastora. E então eu sempre via a luta dela e a persistência, a garra e a luta dela de nunca desistir do nosso casamento, apesar dos altos e baixos. E isso acendeu uma chama, acendeu uma fagulha dentro de mim e eu comecei a pensar de uma forma diferente. Eu pensei em tentar mudar a mim mesmo. Era muito cômodo para mim ficar do jeito que eu tava, negativo, triste, fechado, não querendo conversa com ninguém, não querendo me abrir, não querendo viver um casamento feliz como Deus planejou pra gente. Então era muito cômodo, muito fácil para mim, mas graças a Deus e graças à luta da minha esposa e de todos os irmãos que oraram, intercederam e ajudaram, a gente conseguiu superar isso e acender uma fagulha dentro de mim, um interesse, uma chama de tentar mudar a minha vida. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a tentar mudar a minha vida, mudar a minha visão, tentei ter pensamentos mais positivos. Quando os pensamentos negativos e fechados e pessimistas vinham, eu tentava dissipar eles e pensar de uma forma mais positiva sobre o assunto. Tentava verbalizar coisas melhores, mais positivas, demonstrar mais interesse nos interesses dela, que basicamente são as coisas da igreja, já que ela é uma pastora e tudo mais, né? E nasceu nesse meio, cresceu nesse meio, então ela respira a vida ministerial, o evangelho, e eu procurei me interessar um pouco mais, me inteirar um pouco mais nessa vida dela também. E assim a gente foi caminhando, eu fui a cada dia mais evoluindo nisso, e graças a Deus a gente conseguiu superar, conseguiu vencer. Até os momentos em que eu decidi voltar para a igreja, que eu decidi voltar com o canal, que é um ministério aqui para minha vida. E eu decidi então dar uns passos de fé, e isso foi muito bom pra gente. Ela se alegrou muito e a alegria dela contagiou o nosso casamento, e a gente conseguiu, graças a isso e a várias outras coisas, superar essa crise. Mas é claro que no casamento não existe somente essa crise, principalmente no nosso em particular, não existiu somente essa crise, existiram várias outras, como em vários outros casamentos. Não existe casamento sem crise, entenda isso na sua vida. Então, se você quiser saber mais algumas outras crises que passamos e como nós superamos, deixa aqui nos comentários. E também a gente vai procurar trazer não só vídeos de dicas tão sérios assim como esse, mas a gente também vai mostrar a nossa rotina de casado, como é que é a vida de um casal jovem. A gente casou jovem, então isso é diferente. Hoje em dia você vê pessoas casando com 35, 40, 50 anos, pessoas postergando cada vez mais o casamento. Mas nós viemos na contramão e casamos jovens e queremos compartilhar essa vida de um casal jovem cristão com vocês, de um jovem cristão nerd e uma jovem cristã nada nerd. Como é que é essa junção? Se você ficou curioso, deixe aqui nos comentários e espalhe esse vídeo, não é mesmo? E se você tiver outra ideia que você gostaria de ver a gente conversando, a gente gravando, deixa aqui também, que a gente pode tentar colocar a sua ideia em prática aí e ter aqui no canal. Eu sempre leio todos os comentários, nunca se esqueça disso, beleza? Então esse foi o primeiro vídeo do quadro Casal NDR. Esperamos que você tenha gostado e depois de amanhã teremos mais um vídeo, então não se esqueça de aparecer aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e comente pra gente, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo. Falou!